Graça e paz, queridos. Glória a Deus. Amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo de número 46. Todos encontraram, queridos? Bem no meio da Bíblia, partiu para lá, para cá, está ali os Salmos. E vou pedir para que um varão leia até o versículo de número 10. Amém? Amém, queridos? Vamos orar? Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, meu Deus, porque o Senhor é bom e abençoador, e a sua misericórdia tem nos alcançado todos os dias. Deus, fala conosco, meu Pai, que nós estamos prontos para ouvir a tua palavra, Senhor. Seja conosco nessa noite, que a tua palavra seja plantada em nossos corações e que venha dar o fruto na estação correta. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Poderia sentar, queridos. O Salmos de número 46, o versículo 10, ele vai dizer o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Serei exaltado entre as nações e louvado na terra. Esse salmo ele é reconfortante para nossas vidas, queridos. Quando nós confiamos em quem servimos, a Bíblia diz que nenhum pavor, nenhum desespero, ele pode chegar até as nossas portas. Esse salmo, essas palavras, o salmista vai tirar lá do Êxodo, ele vai lembrar de Moisés, quando ele estava passando ali aquele sufoco para atravessar aquele povo para Israel, saindo do Egito, antes da península do Sinai. Moisés, ele se depara com o mar vermelho diante dele, e Faraó atrás querendo o couro de Moisés. Então Moisés, ele entra ali num desespero. O povo começa a pressionar Moisés. Datã, Coré, Abirão, essa turma do outro lado pressionava Moisés. Então eles incitavam, insuflavam o povo a se irar contra Deus, dizendo: porventura não havia lá no Egito sepulturas para que nós morrêssemos lá e fôssemos enterrados? Quem foi que te pediu para que nós saíssemos do Egito? Nós te falamos muitas vezes que queríamos ser escravos no Egito. Isso era que o povo, uma parte do povo dizia. Outra parte do povo, eles louvavam a Deus e clamavam a Deus para que Deus livrasse eles daquela situação. Mas tinha uma parte, uma pequena parte, que era do contra, que eles incitavam o povo contra Deus, contra Moisés, e colocavam um contra os outros. E o mais interessante, queridos, é que alguns diziam: será que não havia sepulturas no Egito? Quem foi que te pediu, Moisés, para que tu tirasse nós do Egito? Nós nunca dissemos que queríamos ser livres. Preferíamos ser escravos no Egito, sim. Mas tu foi lá e, com a tua arrogância, nos trouxe para que nós morrêssemos aqui. E essas palavras, amados, hoje nós vamos falar um pouco sobre o desespero humano. Essas palavras a gente ainda ouve nos dias de hoje. E olha que aí já se passaram muitos anos, queridos. Nós estamos falando aí mais ou menos de 3.000 e poucos anos. Quase 4.000 anos. Mas a gente ainda ouve a murmuração do povo. A gente ainda ouve
murmuração do povo. O povo ele ainda se revolta. E ele acha que, no entendimento dele, a condição que ele tem humana, é que Deus tem uma obrigação para com ele. E nós já falamos várias vezes, queridos, que Deus, ele não tem nenhuma obrigação para com o homem. Ele usa de misericórdia para com o homem, mas obrigação não. Isso a gente precisa aprender. Deus não tem nenhuma obrigação com o ser humano, com o homem. Ele não está obrigado a fazer nada. Ele joga a chuva e o sol, porque a Bíblia diz que ele é um Deus misericordioso. Mas o povo, ele se revoltava contra Moisés. Esperneava, pulava. Moisés vai orar a Deus. Vai clamar ao Senhor. E o Senhor vai dizer para ele: Moisés, ordena que esse povo, eles caminhem. E talvez aquilo na cabeça de Moisés não tivesse muita lógica. Como é que o povo vai caminhar se aí na frente tem um mar? Tem um escritor que ele vai dizer que o mar começa a se abrir, queridos, é quando o primeiro daquela multidão coloca o pé dentro das águas. Aí as águas vão começar a se abrir. Isso o profeta Joel vai chamar de fé, queridos. Fé. Paulo vai dar um reforço dizendo que o meu justo, esse viverá pela fé, queridos. Fé. Não Deus, não é cobrar a obrigação de Deus, exigir nada de Deus, porque Deus não tem essa obrigação, mas é pela fé e pela misericórdia de Deus. Então, quando o primeiro coloca o pé dentro das águas, as águas vão se abrir. Há uma corrente teológica que vai falar sobre esse assunto, que eu penso dessa maneira também. Quando aquela turma estava discutindo, perdendo tempo ali, o Senhor disse: Moisés, ordena que o povo passe. E o camarada encontrando um mar na frente dele. E olha que o mar vermelho é grande, queridos, não é pequeno não. Você tentar olhar o outro lado e não conseguir enxergar o outro lado, como é que passa? O problema é que quando você perde o seu domínio, quando você perde a sua fé, quando você deixa de mirar nos seus objetivos, você entra numa coisa chamada desespero, que alguns vão chamar de ansiedade, um série de nomes. Mas isso é natural. O que não é natural é você perder a fé. Não dá para perder a fé. Ter o medo é natural do homem, mas perder a fé, não. E aquele povo, eles vão passar aquele mar. A Bíblia diz que passaram a pé enxuto. O mar se abriu e eles atravessaram. E olha que não era pequeno, não. Muitos quilômetros ali, aquela turma andou na pernada dentro do mar. Até que passaram todos. Já percebeu que hoje, qualquer coisinha que acontece na vida, você entra logo em desespero. O coração começa a acelerar. Você esquece que você é crente. Você esquece que você é servo de Deus e que você não pode fazer absolutamente nada, mas Deus pode. Deus disse que se lembrou do povo dele que estava sofrendo lá no Egito. Deus se lembra do povo, apesar de que o povo tinha esquecido de Deus. Mas Deus se lembra do povo. Muitas vezes nós nos esquecemos que temos um Deus. E a gente deixa que o pânico ele tome conta de nós e você entra em desespero. Entra em desespero. Procura saída de um lado, procura de outro. Aí quando você vê que realmente não tem
aquela saída que você buscava, você lembra que você é crente. A gente já falou isso várias vezes. E nós estamos repetindo, reforçando, para que você lembre que pelas nossas próprias forças, queridos, nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Se o Senhor não estiver conosco no negócio, não vai. É necessário que nós lembremos que temos um Deus e que Ele pode sim fazer muitas coisas. Por mais impossível que você possa imaginar, eu acho que já chegou o fim, França. Não tem como, não vejo mais resposta para isso aqui. Por mais que seja impossível aquilo que você possa estar imaginando, a Bíblia diz que para Deus tudo é possível. E querendo Deus agir, quem o impedirá? Quando nós olhamos aqui o versículo 1 desse salmo, muito conhecido, que diz que o Senhor é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente nas horas de angústia. Isso tem que sair da nossa boca e passar a ser uma realidade na nossa vida. Enquanto ficar sendo apenas citação bíblica, não faz efeito. Ele tem que se verbalizar e se tornar real em nós. O Senhor é nosso socorro, é nossa fortaleza? É. Auxílio bem presente na hora da angústia? É. Então, em que posso temer? Em que temerei? O que temerei? Isso é para a gente lembrar, queridos, que o Senhor é o Deus do impossível. Aquilo que a gente diz, olha, isso aqui é impossível. Para Deus é plenamente possível, queridos. Plenamente possível. Ainda que haja um desespero, ainda que você entre numa tribulação, você vai ter que lembrar disso. E a fronteira, queridos, entre o desespero de um homem, a fronteira entre o desespero humano e a nossa razão é uma coisa chamada oração. Quando a gente entender que a fronteira é a oração, aí as coisas começam a virar uma chave. Porque, como eu disse, você entrar num desespero é natural, é da nossa natureza. A Bíblia diz que Jesus, ele entrou num desespero quando ele estava lá no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que ele se movia, o Espírito do Senhor se agitava, entrou num desespero, mas ali havia uma diferença. Ele não perdeu a fé, querido. Jesus não perdeu a fé, ele foi à fronteira. E o que ele fez? A Bíblia diz que ele orava e suava como gotas de sangue. Não era sangue, mas era como gotas de sangue. Para você ver o nível de desespero que o ser humano pode chegar. Porque é natural do ser humano. E Jesus, ele tinha uma natureza humana. Mas ele entrou nesse desespero. E a Bíblia diz que ele orou. E a gente, às vezes, não usa essa arma poderosa, que é a oração. Nós avacalhamos. Tem gente que não ora, tem gente que isso eu acho que não faz efeito. Eu já orei tanto. Tem gente que perdeu a fé na oração. Ele não ora, ele diz, olha, eu acho que orar não vai... Pode até ser que resolva, mas não é por aí o caminho. E tem muitos crentes que eles não oram, queridos. Mas orar, queridos, é a única chave que você tem, é o único contato que você tem direto com o Senhor. E se você fechar esse contato, acabou. É como se você mesmo estivesse fechando ali a válvula de oxigênio.
precisa orar. Moisés ora, Deus responde para Moisés. O profeta ora, Deus responde para o profeta. Mas, França, é muito relativo. A palavra está em voga, né? Em moda. A Bíblia diz que o profeta Daniel, queridos, não comeu manjares e nem ungiu sua cabeça, mas durante semanas ele orou e ele não ouvia a resposta, não via o efeito da oração. Ele desistiu? Não, ele continuou orando. Daniel orou tanto, a Bíblia diz que Daniel orou tanto, que um anjo apareceu para ele. Cheguei, Daniel. Me atrasei. Daniel 12. Me atrasei porque havia, Daniel, entre você e Deus, uma briga muito grande no plano celestial. Havia uma guerra muito grande que tentava impedir que as tuas orações chegassem até o trono do Senhor. Mas o Senhor enviou um anjo, enviou Miguel. Satanás pelejava, Daniel, contra esse povo. Olha como é o nível, queridos. A hora que você puder visitar Daniel, no capítulo 9 para frente, até o 12, você vai ver esses fatos que foram relatados ali. Obrigado. Daniel orou dias, queridos, e não desistiu. Dias, porque é a única chave que o ser humano tem com Deus é a oração. Não tem fumaça, não tem nada, não tem outro ritual, não tem mandiga, não tem nada, é somente a oração. É por isso que eu digo que o cristianismo, o evangelho de Deus é maravilhoso. Não precisa de nada, querido. Não precisa de lâmpada, não precisa de templo, não precisa de cadeira. Pode estar na chuva, no sol, você sentou, abriu a boca, clamou ao Senhor, acabou. Não precisa de nada. Pode até ser que a pessoa diga, mas a minha guitarra não está afinada, eu não vou louvar o Senhor, hoje eu estou com a voz estourada, eu não vou pregar porque talvez isso venha a queimar a minha imagem, eu não estou bem apresentável. Não, querido, isso aí tudo é superficial, isso aí é falta de conversão. Você deitou ali, sentou, ajoelhou, seja aonde for, clamou o nome do Senhor, Ele está ali para te responder. Não importa onde você esteja, clamou o nome do Senhor, Ele vai te responder. A gente já contou várias vezes do pastor Mira, que não tinha, no local onde ele cuidava das crianças, não tinha mais comida para as crianças. Se esgotaram os últimos recursos. Até que uma manhã não tinha nada mais. A moça foi lá com ele, a secretária disse, pastor Mira, não tem pão para as crianças, acabou. E ele, do jeito que estava lá, ele só clamou, disse, pai dos órfãos, não tem pão. E logo em seguida, queridos, uma grande doação de pão chegou para ele lá. Foi instantâneo. Pastor, mas isso não acontece na minha vida. Não acontece comigo. A pedra não rolou a montanha abaixo, mas nem por isso deixou de empurrar a pedra. Quem disse para ti que vai acontecer instantaneamente? Quem disse que vai acontecer? O Senhor está mandando tu orar, queridos. Orar sem cessar. O milagre é com Ele, queridos. A nossa obrigação é orar. O milagre é com Deus. O negócio é que a gente quer fazer o milagre. E no milagre não está conosco. O milagre está com o Senhor. Diga glória a Deus. E quando nós entendemos que o milagre está com o Senhor, ou quando isso cair, quando a ficha cair, quando você se despertar, talvez entenda
Milagre é com o Senhor, a minha obrigação é orar. E orar sem cessar, queridos. Mas eu estou vendo, França, que isso é impossível de acontecer. Impossível para você. Como diz o Cortella, o impossível é apenas a sua opinião. O que é impossível para você, para mim, para nós, é plenamente possível para o Senhor. O negócio é que muitas vezes a nossa fé ela é muito rebaixada. A gente amassa a nossa fé. E não pode ser assim, queridos. Daniel não desistiu de orar. Ele orou até aquele anjo aparecer. Quando o anjo apareceu, ele, caiu. Já não aguentava mais. Ele estava nos seus últimos recursos ali, como ser humano. O anjo toca nele e ele estava tão fraco. A Bíblia diz que ele estava tão fraco que ele não conseguia se colocar em pé. A gente, muitas vezes, amados, a gente não quer pagar um preço. A gente quer tocar no interruptor, a lâmpada acende, para a gente tá uma maravilha. A gente quer tudo rápido. E quando não acontece, a gente fica chateado. Acho que Deus me desprezou, Deus me abandonou. Acho que o irmão me enganou. Acho que Deus não me colocou nos seus planos. E começa a se lamentar, começa a se vitimizar e começa a colocar pessoas contra pessoas, como o pessoal lá do Egito estava na situação. Mas na verdade, quando esse desespero humano acontecer nas nossas vidas, quando o dia mau ele quiser se levantar, se manifestar, a Bíblia diz que essa fronteira ela pode ser rompida com oração, queridos. Orar. Mas não é aquela oração de H que o cara senta ali e depois já se levanta. Vou orar logo porque tá para começar o programa X. Eu vou orar logo porque isso... Não, querido. É fazer como o Senhor disse, olha, é entrar no quarto e conversar com Deus, bater um papo com Ele ali, tirar um tempo com Ele, conversar com Deus, tirar um tempo de qualidade com Deus, brigar com o Senhor como Jacó brigou lá no Vale do Jaboque. É conversar com Deus, é argumentar com Deus, é clamar ao Senhor. Aí as coisas vão, a chave vai começar a mudar. Quando Jesus saiu ali do jardim, do Getsemane, ele olhou, chamou os discípulos e disse, olha, vocês tomem cuidado. Vocês devem orar para que vocês não entrem em tentação. Vocês devem orar para que vocês não entrem em tentação. Aí pergunta, isso se realiza hoje, França? Difícil. Até Jesus disse, será que quando eu voltar, vou encontrar essa turma aí fazendo aquilo que a gente combinou? Será que quando eu voltar eu vou encontrar fé sobre a terra? Então esses detalhes, queridos, nós precisamos ficar atentos. Vai à fronteira, mas não deixa de orar. Oração é o único ponto que você tem de contato com Deus. É o único ponto. Então, é momento para você se deleitar na presença do Senhor. Entrar ali em contato com o Senhor e bater uma conversa séria. Não uma conversa mentirosa, mas uma conversa real. Uma conversa real. Vomitar ali diante do Senhor, ali o que você realmente está sentindo. E descansar no Senhor. E descansar no Senhor, porque pelas nossas forças, nós não vamos conseguir. Jesus, o Senhor vai dizer, aquietai-vos
e sabei que o Senhor é Deus. Serei exaltado entre as nações e louvado na terra. Então é um ponto que a gente não tem que discutir. Não há mais o que se conversar sobre isso, já está fechado aí, é ponto pacificado. Ou eu creio ou eu não creio, ou é dessa forma ou eu estou fora da forma. Não precisa você se pegar lutando. A King James vai dizer que nós devemos parar de lutar e esperar no Senhor. Davi disse lá no Salmo também: esperei com confiança no Senhor e Ele ouviu o meu clamor e me tirou de uma situação desgraçada, de um charco de lodo. Agora, quanto tempo Davi passou orando, querido? Quem sabe quantos anos Davi passou orando? Eu vi um testemunho de um cidadão hoje que passou quase 10 anos orando para que um amigo dele se convertesse. Quem sabe você hoje não está aqui porque alguém um dia orou por você. Alguém orou por você. Alguém perdeu uma noite por você ou várias noites. Alguém colocou o joelho lá por tua causa. E nós vamos ficar fazendo o quê? Olhando para nós mesmos, os nossos umbigos? Não, queridos. Nós precisamos também orar pelo nosso próximo, clamar por eles e lembrar que nada é impossível para Deus. Antes da gente vir para cá, para a igreja, eu tinha acabado de sair do banheiro, o rádio estava ligado e eu vi um radialista na rádio Rios FM e ele dizia sobre um rapaz de 12 anos que eles tinham levantado uma campanha para comprar um remédio para esse rapaz. O rapaz sofria de uma paralisia lateral muscular. E o valor do remédio, segura aí, 16 milhões. E eles estavam tentando fazer uma vaquinha. 16 milhões. A mãe do rapaz disse que tentou em muitas outras rádios, mas o pessoal nem receberam ela. Uns porque não acreditavam que ela ia conseguir essa grana. Outros porque queriam que ela pagasse o patrocínio, o anúncio. E aí a gente fica pensando, queridos, a nossa cidade, ela tem aproximadamente 2 milhões e 500 mil pessoas. Dessas 1 milhão e 500 mil são pessoas adultas que, quem sabe, poderiam ajudar. Mas se nós somarmos o valor, não chega nem perto. E talvez alguém possa estar dizendo, mas isso realmente é impossível. O que é impossível para nós pode ser plenamente possível para Deus. E para que a gente possa concluir, queridos, não desista, porque o Senhor não desistiu de você. Não desista de orar. Não desista de dar um passo de fé, porque Deus não desistiu de você. Clame a Deus, ore ao Senhor. Senhor, muda a minha vida, muda a minha sorte. Muda, Senhor, essa forma, essa maneira como a qual eu vivo. Cura, sara, me salva, Senhor. Porque o meu louvor será para Ti eternamente. Não recue, meu amado. Não recue, porque Deus não tem prazer naquele que recua. Mas antes devemos dar um passo de fé. Antes devemos clamar ao Senhor e jamais desistir.
que o Senhor possa nos abençoar e que nós queiramos receber essa bênção do Senhor, que o rosto do Senhor esteja sobre nós e que nós possamos cada dia mais nos aproximar do Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos orar.